Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Nesta postagem, queremos refletir sobre a Igreja de Cristo, segundo a visão de São Paulo, apóstolo, que escreve a respeito dela aos Efésios. Poderíamos dar como título a essa postagem: A Igreja é um Mistério? Éfeso ficava na Turquia. Fora construída no século X a.C. por colonos gregos jônicos. Floresceu muito durante o período romano, sendo a terceira maior cidade do Império, com uma população de cerca de 200 mil habitantes no século I a.C. A carta de Paulo aos Efésios é muito profunda. Paulo queria fortalecer a fé dos cristãos de Éfeso e explicar a natureza e o propósito da Igreja, o corpo de Cristo. Esta é a epístola que trata mais amplamente do mistério da Igreja, inclusive sua teologia, que hoje chamamos eclesiologia. Essa epístola serve de ponto de partida para entendermos a relação entre a Igreja e Jesus Cristo. O trecho que vamos ver é o seu início. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos a celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Essa passagem é longa e bem densa. Paulo começa como quase sempre, bendizendo e agradecendo a Deus e abençoando os leitores com o desejo de que a graça se derrame sobre eles. Então, acentua, a partir do versículo 3, o que Deus fez pela humanidade, numa longa descrição. Parte da velha criação, o mundo velho e decaído, apontando para o mundo que há de vir e que já existe potencialmente, o reino de Deus que já se faz presente, desde a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando o apóstolo menciona que participamos em Cristo das bênçãos do alto, está dizendo que aqueles que pertencem à Igreja participam dessas bênçãos da nova criação, plenas no céu e que serão reveladas na terra no dia do julgamento final. Todos somos escolhidos desde a fundação do mundo, quer dizer, desde a criação do mundo, para sermos santos e sem mancha diante de Deus, filhos em seu Filho Jesus, para o louvor de sua glória. Em resumo, a salvação é graça, não é mérito da humanidade, mas dom de Deus, um dom gratuito que a pessoa recebe pelo batismo na fé. E Paulo revela que Deus já o previu desde a criação do universo.
A Igreja de Jesus, portanto, não é apenas uma instituição terrena à qual pertencemos quando somos batizados e frequentamos em uma paróquia de uma diocese. A Igreja é parte do mistério do eterno plano de salvação de Deus. Assim como Cristo é prefigurado no Antigo Testamento, no relato da criação, no Salmo sobre a criação, no livro da sabedoria, na história do êxodo do Egito, assim como Cristo está assim escondido nas Escrituras desde o seu início, também o está a Igreja, por ser parte do plano de Deus. Como na Arca de Noé, por exemplo, lugar de salvação em relação ao dilúvio, que terminou com o mundo velho e tudo o que nele existia, preservando os homens íntegros, Noé e sua família. Aqueles que pertencem à Igreja são escolhidos para pertencerem a Cristo, o bem-amado, o noivo da Igreja. E tudo isso é graça, presente de Deus. Nesse momento, Paulo fala da redenção pelo sangue do bem-amado Jesus. Fala do perdão dos pecados pela riqueza da vontade de Deus, com sua graça derramada sobre nós. Mais um mistério, o mistério da vontade de Deus. A palavra mistério, no grego mysterion, não significa um enigma, um puzzle, um quebra-cabeça, como nos livros de crime e mistério, a ser resolvido depois de um percurso que o escritor elabora. Antes, significa algo escondido que precisa ser revelado, uma realidade invisível ou uma verdade invisível cujo véu precisa ser levantado. Nas novelas policiais, ao final, a identidade do criminoso acaba por ser revelada e o livro termina. Aqui Paulo se refere a um mistério invisível da vontade de Deus, do seu plano, do seu script, que ele formou desde sempre, para revelar na plenitude dos tempos, na encarnação do Filho, e que não terminará nunca. O plano de unir em Cristo todas as coisas, do céu e da terra, e levar essas realidades terrenas e uni-las à realidade celeste, em Cristo. Os anjos e santos, os homens que vivem e toda a humanidade que já viveu e viverá, unidos em Cristo. No reino de Deus, da nova criação, o Cristo ressuscitado, que está sentado à direita do Pai, está derramando bênçãos abundantes sobre a sua igreja, conduzindo-a para a unidade de toda a criação. O mistério da vontade de Deus é justamente este, que tudo e todos sejam um em Cristo, que tudo seja restaurado em Cristo. No restante da sua carta, Paulo vai revelando esse mistério todo do plano de Deus que contém a igreja nele. Por exemplo, no capítulo 2, 19, diz que os gentios batizados e reunidos num só corpo com os judeus também batizados são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus, no qual todo o edifício, a igreja, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. No capítulo 3, versículo 8, Paulo vai falar da graça que recebeu de pregar aos pagãos as riquezas de Cristo e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, de modo que todos possam conhecer, pela Igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo. Agora até os anjos, principados e potestades do céu conhecem esse desígnio, porque, como Paulo compreendeu, o mistério da Igreja é algo que nem essas criaturas do céu conheciam plenamente. É o mistério da união do céu e da terra, tudo em Cristo, que começou a se desvendar na encarnação. A esse respeito, o Concílio Vaticano II redigiu um documento sobre a Igreja chamado Lumen Gentium, que quer dizer luz das nações. É como que a constituição da Igreja. Os padres conciliares se perguntavam o que é a Igreja, o que significa pertencer a ela, qual o seu mistério. No primeiro capítulo da Lumen Gentium, o concílio usou justamente o capítulo 1 da carta aos Efésios para explicar a Igreja. Vamos ouvir e somos convidados a nos perguntar
se é assim que pensamos a igreja. Porque há muitas ideias a respeito dela. Para uns é a paróquia ou a diocese a que a pessoa pertence. Para outros é o magistério, ou seja, o Papa reunido com os bispos, que diz isto ou aquilo a respeito deste ou daquele tópico. Nada disso está errado, mas o Vaticano II descreve a essência da Igreja assim: veio, pois, o Filho, enviado pelo Pai, que nele nos elegeu antes de criar o mundo e nos predestinou para sermos seus filhos de adoção, porque lhe aprouve reunir nele todas as coisas, conforme Efésios 1, 4, 5 e 10. Por isso, Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus e revelou-nos o seu mistério, realizando com a própria obediência a redenção. A Igreja, ou seja, o reino de Cristo já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. E adiante a Lumen Gentium prossegue. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, luz do mundo, do qual viemos, por quem vivemos e para o qual caminhamos. Portanto, primariamente, a Igreja não é uma instituição terrena, o Estado do Vaticano, a paróquia, a diocese. Em primeiro lugar, a Igreja é o reino de Cristo já presente em mistério, na terra. É o reino de Cristo que se cumpriu na sua paixão, morte, ressurreição e ascensão e se faz presente na terra através de todos os que pertencem a ela. É muito importante gravarmos isso, porque muitas vezes a tendência que temos é associar a Igreja somente com a instituição terrestre, uma organização que um dia terminaria no céu. Não, Paulo ensina que a Igreja é o reino de Cristo, que agora está se espalhando pelo mundo e nele está presente em mistério. Quer dizer, quando olhamos para a Igreja na terra, pode não se parecer com o reino dos céus. É como a parábola do joio e do trigo no campo. Ambos crescem, e nem se pode distinguir bem o que é joio e o que é trigo. Assim é o reino de Cristo, assim é a Igreja no seu mistério. É uma realidade celeste do plano de Deus, sobre a qual Cristo reina agora na glória, com a Virgem Santíssima, os anjos, os santos, mas que está presente na terra neste mistério. Joio e trigo, santos e pecadores, ainda juntos, quase não sendo possível distingui-los, o que só ocorrerá no juízo final, pela paciência do próprio Deus. É o que o próprio Jesus nos ensinou em suas parábolas. Jesus procurou ajudar-nos a entender que no plano de Deus, unir todas as coisas no céu e na terra é o ponto central. E Jesus nos deixou a Igreja com o papel também central, como coração do mistério, porque é nela, a noiva de Cristo, como Paulo explica aos Efésios no capítulo 5, que a humanidade está unida a Cristo, no seu corpo místico. Lembremos disso quando virmos pessoas agindo mal na Igreja, quando virmos até escândalos ou injustiças. Não são eles a essência da Igreja. Sua essência é esta realidade divina, celestial, esse desejo do Pai, cuja glória ainda não vemos, mas que será desvelada, como São João revela no livro do Apocalipse, dizendo assim: vi, então, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra levar-lhe-ão a sua opulência. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Levar-lhe-ão a opulência e a honra das nações. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Neste mundo, meus amigos, a Igreja é como esse campo misto, de ervas e trigo bom, com uma realidade invisível escondida atrás do que vemos e experimentamos. Quando começamos a compreender a Igreja, não só como uma instituição, uma organização terrena, mas, como a carta aos Efésios mostra,
como a noiva de Cristo, estaremos entrando no mistério de que a Igreja é o cumprimento, neste tempo, do mistério do plano de Deus para a salvação da humanidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.